No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do futuro partido político que será criado no Brasil, chamado Partido Missão. Esse partido nasce com a esperança do povo brasileiro de ver algo diferente dentro da política, de ver o nosso país traçando um novo rumo, um rumo de esperança. Será que essa esperança irá se concretizar? É a pergunta deste vídeo. E como somos nós que vamos custear absolutamente tudo do Partido Missão, desde a compra de imóveis, viagens, aluguéis de prédio até o lanchinho, eu acredito que você tem o direito de saber uma coisa ou outra. Porque afinal, somos nós que custeamos todos os partidos políticos neste Brasil, neste país, e nós temos o direito de saber. E quando você sabe, você pode criticar e cobrar o político. Essa é a intenção do vídeo de hoje. E esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. A primeira delas, eu vou demonstrar, comprovar para você que Arthur Duval e Renan dos Santos mentem. E você não precisa acreditar na minha palavra. Eu vou deixar todos os links oficiais na descrição e no comentário fixado deste vídeo, para que você mesmo comprove. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos ver como eles utilizarão o dinheiro suado que nós pagamos de impostos. Partidos políticos custam muito caro. E o que é que nós vamos custear dentro do Partido Missão? Na terceira parte deste vídeo, você vai ver que este que promete ser um partido liberal, um partido extremamente democrático, nos levando a um novo patamar no nosso país, na verdade, nasce como um dos partidos mais autoritários e mais totalitários que já se viu. Talvez nem se tenha notícia disso. Concentrando todo o poder na mão dos seus membros fundadores, Renan Santos e toda a sua turma, Arthur Duval, em detrimento de diretórios estaduais ou municipais, concentrando todo o dinheiro, concentrando a decisão, e quem não rezar a cartilha deles, quem não passar pano, talvez para algumas coisas que eles fizerem no futuro, esses diretórios serão simplesmente anulados. Tá? Esses aí são alguns conceitos de democracia do Partido Missão e está no Estatuto, como você comprovará no vídeo de hoje. Quarto, você vai ver também diversos processos que existem e você vai poder acessá-los de pessoas querendo retirar as suas assinaturas ou não reconhecendo as suas assinaturas dentro do Partido Missão. Algum desses processos, inclusive em segredo de justiça ou pedidos também pela Polícia Federal. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Se você for um capacho de político, se você é incapaz de criticar os seus ídolos dentro da política, este não é um vídeo para você. Se você acordou dessa Matrix e acredita que nós, cidadãos, é que podemos mudar o destino, não só de partidos políticos, mas de posturas de políticos, pois muito bem, verifique a sua inscrição nesse canal, seu gostinho, seu sininho, é muito importante. Vamos ao vídeo e às partes dele. Arthur Duval e Renan Santos ficaram completamente transtornados quando eu simplesmente publiquei na minha comunidade no YouTube tudo aquilo que nós vamos pagar ao Partido Missão. Isso vai sair do nosso bolso. Nós custearemos até o lanchinho das Felinas, restaurantes e lanchonetes. Eles ficaram tão bravos que o Renan Santos fez uma live emergencial. Que Arthur Duval fez um vídeo agora onde eu estou lá com QI 83 ao lado de um macaco. Eu sou um burro, eu sou um tapado, eu sou um louco, não é? E eles dizem o seguinte, que simplesmente fizeram aquilo que está na Lei 9.096 de 1995. Acontece que isso é mentira. Porque a própria lei que eles citam, o artigo 3º diz o seguinte: é assegurado ao partido político autonomia para definir a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Ou seja, eles poderiam escolher não colocar lá lanchonete, restaurante, lanchinho
para as felinas. Mesmo assim, escolheram fazê-lo. Por que será? Eu vou fazer essa pergunta agora. E para ter certeza disso, ontem mesmo eu perguntei a um doutor, advogado, que trabalha na área de direito eleitoral há mais de 20 anos, se eles seriam obrigados a colocar isso no estatuto do seu partido. Ele me respondeu de maneira taxativa. O fato da lei permitir esta despesa não obriga Renan Santos a incluí-la no estatuto do partido. Ele poderia ter escolhido incluir para justificar esses gastos internamente, mas isso foi uma decisão política e administrativa e não uma exigência legal. A lei diz que estes serão, né, as possibilidades de utilizar o fundão partidário, mas não que deverão ser essas. A lei diz o que pode, não o que tem que ser. Me explicou o meu amigo, advogado, atuando há mais de 20 anos em direito eleitoral. Aí eu falei, mas doutor, existe alguma coisa que comprove isso? Né? Ele falou, claro que sim. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Estatuto do União Brasil, do MDB e do Novo, e você pode verificar que ali eles não colocaram despesas com um lanchinho. E tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem verificar agora mesmo. Eu vou deixar na descrição o Estatuto do Partido Missão, o Estatuto do Partido União Brasil, onde não tem pedido para lanchinho, do MDB, onde não tem pedido para lanchinho, do Novo, que também não tem pedido para lanchinho, a Lei 9.096 de 1995, e eu não vou omitir para você o artigo 3º, onde vocês vejam que eles têm autonomia. Então eles mentem para você. Por que o União Brasil, o MDB e o Novo não colocaram lá despesa com restaurante e lanchinho? Porque eles são muito bonzinhos? Não. Porque na hora que você está criando um partido político, você quer dar um verniz de idoneidade àquele partido político. Uma das maneiras mais fáceis de lavar dinheiro que chega do fundo partidário, usar esse dinheiro, colocar esse dinheiro no seu bolso, entendeu? E declarar para a Federação Brasileira que aquilo foi gasto em restaurante, em lanchonete, essa maneira de lavar dinheiro, desviar dinheiro, é feita através disso, restaurantes e lanchonetes. Vamos supor, você está lá num partido político, você conhece o Zé da esquina que tem um boteco, e você quer afanar esse dinheiro para o seu bolso, certo? Você chega lá para o cara do boteco e fala o seguinte, olha, viemos aqui com a galera do partido e comemos um lanche, um lanchinho bem gostoso, e foi mais de 10 mil reais em lanche. Ele emite as notas fiscais para você, fica com uma parte da grana e você embolsa o resto. Mas é claro que a gente sabe que isso jamais aconteceria com o Partido Missão. Basta ver a clareza, o caráter e a idoneidade de uma pessoa como Arthur Duval. Isso jamais aconteceria lá e por isso nós podemos descansar tranquilos, não é verdade? Mas eles mentem para você. O artigo 3 é muito claro e isso não é uma exigência da lei, mas é uma opção deles colocar lá restaurante e lanchonetes que nós vamos pagar. E, senhor Arthur Duval, você que me colocou ao lado de um macaco dizendo que eu tenho QI 83, que eu sou muito burro, nós temos uma opinião diferente. Para mim, muito burro é quem quer ser deputado estadual e mesmo assim divulga golpe de pirâmide no seu próprio canal. Para mim, muito burro é aquele que deseja ser governador do estado mais importante da América Latina financeiramente e divulga áudios, né, durão a respeito de refugiadas para o grupo do futebol e do motocross. Para mim, isso é uma grande burrice. No caso aqui, eu estou fazendo críticas honestas ao partido que vocês querem montar. Porque, afinal de contas, somos todos nós que pagaremos cada um dos centavos se vocês cumprirem os requisitos e se tornarem um partido político com deputados e tudo mais, vence a cláusula de barreira, recebe o dinheiro. Agora nós vamos ver como é que as felinas vão gastar o dinheiro suado dos nossos impostos. Porque não tem álcool em gel em pronto-socorro, não tem nada, não tem nem dipirona, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança nas ruas, as ruas estão esburacadas.
O que é que nós vamos custear então para o Partido Missão? Vamos ver agora. As coisas mudaram muito. O Renan Santos ele costumava ver o fundão partidário e o fundão eleitoral como uma excrescência, aquilo que mais avilta o povo brasileiro, algo realmente imundo. Ele chegou a escrever em 2019 o seguinte: da liderança e da galera que viu um pote de ouro no fundo partidário e pensa 2, 3 vezes antes de largar, é tipo Gollum com o anel, my precious. Parece que agora este anel seduziu o pessoal dentro do MBL. O Kim Kataguiri foi autor de um projeto de lei que inclusive pretendia extinguir o fundo partidário e o fundo eleitoral e a propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão. Só que alguma coisa mudou após os áudios ucranianos. Eles entenderam que não dava mais para liderar pelo caráter, pela honradez, pelo exemplo. As coisas foram por água abaixo. Então agora teriam que meter a mão não só no fundão eleitoral, mas no fundão partidário também. E somos nós que vamos pagar. Aí, é claro, quem mudou fui eu. Mas vamos ver agora aquilo que nós vamos pagar. Eu convido você, novamente, a verificar o link no comentário fixado e na descrição, porque não são coisas inventadas. Está lá para todo mundo ver. O que nós vamos fazer para pagar as felinas, então? Parágrafo único. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, primeiro, na manutenção das sedes e serviços do partido, permitindo o pagamento de pessoal a qualquer título, observando o total recebido, os limites definidos em lei. Então nós vamos pagar tudo, praticamente, né? São funcionários, faxineiros, porteiros, etc., tudo para manter o partido funcionando. Salário também para dirigente do partido e tudo mais, etc., nós vamos pagar. 2. Na propaganda doutrinária e política, nós teremos que pagar a doutrinação de cada um desses pequenos felininhos que estarão prontos para sair por aí com seus perfis com foto de anime, prontos para achincalhar e repetir aquilo que o líder mandar. Se for necessário mandar a turbinha de felinas para tentar colocar, por exemplo, Marcelo Brigadeiro numa rédea, né? Ou fazer com que o Marcelo Brigadeiro seja balizado conforme as felinas querem, eles vão lá e inundam um vídeo do Marcelo Brigadeiro. Terceiro, no alistamento e campanhas eleitorais, nós custearemos tudo, desde aquelas pessoas que distribuem panfletos nas ruas, àqueles compositores que farão o jingle. Tudo nós custearemos. Quarto, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de no mínimo 20% do total recebido. Como eu disse, nós criaremos diversos pequenos felininhos praticamente doutrinados do berço. Não é maravilhoso? Quinto, na criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou critério de agremiação por instituto com personalidade jurídica própria, presidido pela Secretaria da Mulher em nível nacional, conforme percentual que será fixado no órgão nacional de direção partidária, observando um mínimo de 5% do total. É que vocês vejam também qual foi a estratégia de trazer, por exemplo, a feminista do espectro cinza para dentro do MBL. Sexto, no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurante e lanchonetes. Pagaremos também os restaurantes e os lanchinhos para as felinas. Sétimo, na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido eleito ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. Nós pagaremos também os advogados, caso eles se metam em alguma encrenca ou alguma coisa do tipo, nós teremos que custear. Por que é que você quer, afinal, álcool em gel nos prontos-socorros se nós podemos pagar advogados para as felinas, por aquilo que eles vierem a fazer? Oitavo, na compra e locação de bens móveis e imóveis, carros, apartamentos, sedes,
etc., tudo nós vamos pagar, bem como edificação ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações desses bens. Tudo nós custearemos para ter essa grande esperança no nosso país. E aí temos o nono, no custeio de impulsionamento para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no país, incluído a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de buscas na internet, inclusive plataformas de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, depósito identificado ou transferência eletrônica diretamente na conta do provedor, proibido nos anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito. Então o que nós vamos pagar também? Se o Arthur decidir bombar o seu YouTube, né, ganhar mais inscritos, nós vamos pagar o tráfego pago para isso. O Instagram, o TikTok, tudo isso nós custearemos. Ainda que eles não vençam as eleições, eles estarão com as contas bastante fortificadas para, quem sabe, nos oferecer mais uma nova oportunidade de investimento de 2 a 3% por mês. Puxa vida, por que não? Mais uma Atlas Quantum, mais uma venda de infoproduto e nós que impulsionaremos as redes sociais das felinas. Parece um excelente negócio, não é verdade? Para quem recebe. Para quem paga, a história é um pouco complicada. Mas nós já estamos acostumados a pagar isso todos os meses. Em janeiro nós pagamos 24 milhões para os partidos, em fevereiro 7 milhões, em março 8 milhões, em abril 11 milhões, em maio 11 milhões, em junho mais 6 milhões. Nós estamos acostumados a pagar isso para os partidos. Isso aqui inclusive parece brincadeira de criança quando você começa a analisar as verdadeiras raízes autoritárias dentro desta que será a esperança no nosso país. Como eles vão distribuir os recursos e como eles vão tolher dentro do partido todos aqueles que discordarem. É aquilo que a gente vai ver agora. Sabe aquela história de que precisa de dinheiro, de fundão eleitoral e partidário para eleger pessoas no Nordeste? Quando você lê o Estatuto do Partido Missão, você entende que esse discurso ele não se sustenta na realidade. E por que não se sustenta na realidade? Porque existe uma concentração de poder absurda na Comissão Executiva Nacional que não repassa e que pode tolher qualquer tipo de autonomia na estadual e municipal. Para que você tenha uma ideia, mais de 50% do dinheiro que nós vamos pagar ficará nas mãos dos líderes natos da comitiva nacional. Só 25% vai para distrital e municipal e os outros 25% eles escolhem. Se vai, se não vai, se vai ficar com eles mesmos. É uma concentração de poder absurda. São pouquíssimos partidos que têm uma concentração tão grande quanto a do Partido Missão. E o pior disso tudo é o seguinte: a Comissão Executiva Nacional, ela pode intervir diretamente em instâncias inferiores, as estaduais, as municipais. Ela pode dissolver diretórios e anular candidaturas. Você está lá pedindo assinaturas para o Partido Missão, você escreveu alguma coisa que o Arthur Duval não gostou no seu Instagram ou alguma, sei lá, você não passou o pano que deveria passar para aquilo que eles estão fazendo, eles podem chegar lá de maneira autoritária e dissolver o seu diretório, anular a sua candidatura. E isso pode comprometer a autonomia regional do partido, certo? A cúpula do partido pode, inclusive, vetar decisões locais. Decidiu alguma coisa boa para o seu município e tudo mais, está se chocando com o projeto de poder de Renan Santos, Arthur Duval e tal, eles vão lá e vetam, acabou. Tem também a criação de membros natos. Leia lá, com poder vitalício. O Estatuto ele cria uma categoria de membros vitalícios natos. Engraçado que no próprio Estatuto eles dizem que podem expulsar as pessoas por desvios éticos. Vocês acham que eles vão expulsar Arthur Duval? E esses membros natos, eles têm influência permanente na estrutura do partido. Dizia o Melor Fernandes que não existe nada mais velho na política que o novo. E nós achando
queríamos nos livrar do coronelismo, não é verdade? E isso pode gerar uma casta política dentro do partido, que são a casta dos iluminados, né, todas essas cabeças que você vê aí, dificultando qualquer tipo de renovação, tornando a liderança mais fechada e cada vez menos democrática. Por isso, o Missão já nasce como um dos partidos mais autoritários que existe. Os critérios de expulsão, eles são amplos e subjetivos dentro do partido. A expulsão pode ocorrer se um filiado se opuser pela atitude ou pelo voto às diretrizes do partido. Então já está fora. Como assim? Se eles fizerem uma grande aliança para agora votar favorável ao fundão eleitoral, ou uma aliança que vai permitir com que eles tenham ali uma subprefeitura ou alguma coisa do tipo, se você dá um voto e se opõe a isso, meu irmão, você pode ser expulso a qualquer momento. Isso pode ser interpretado como um mecanismo de perseguição política interna. E é exatamente o que eles fazem se você discordar de qualquer coisa, hoje mesmo, ainda sem ter partido, dentro dos grupos do MBL. Tente lá discordar para você ver. Tente discordar das cabeças do MBL para você ver o que acontece. São inúmeros relatos de membros assim, tá? E não há critérios objetivos e claros para alguns tipos de punições que eles colocam lá. Então são também hipócritas, porque dizem que membros podem ser expulsos quando faltam com valores éticos, quando Arthur Duval, ele é um membro nato do partido. Né? Você tem também o controle sobre parlamentares eleitos. Todos aqueles que forem eleitos precisam ser marionetes perfeitas do Missão. O partido ele pode punir parlamentares que votarem contra as suas diretrizes, está lá, é só você ler, o que pode afetar, é claro, a independência legislativa e estimular ali o voto de cabresto. Quem é que se lembra disso? Puxa vida, o coronelismo não morreu e nós temos ele aqui no partido Missão. Existe a previsão também do fechamento de questão onde todos os membros do partido devem seguir um mesmo posicionamento sob pena de sanção. Meu irmão, é necessário votar essa coisa aqui, que vai inclusive prejudicar o povo, vai prejudicar o eleitor, mas vai conceder ao MBL, sei lá, né, cara, uma comissão, uma subprefeitura, um negócio, tem que votar. Se não votar, meu irmão, já era, tá bom? Tem as regras sobre financiamento e uso do fundo partidário, né? E embora eles estejam seguindo a legislação vigente, que é inclusive imoral, e eles sabem que é imoral, sempre denunciaram isso, há uma grande liberdade neste fundo partidário, inclusive com o lanchinho, alimentação, uma viagenzinha, quem sabe, uma propaganda digital para bombar as redes e vender mais revistas, vender mais produtos, ou quem sabe vender para você um curso de engenheiro de narrativas. Porque não interessa mais o fato, não é verdade? O que interessa são as narrativas. E tem o poder vitalício também do presidente de honra. O estatuto vai conceder ao presidente de honra um cargo vitalício dentro do partido com direito a voto na comissão executiva. E isso é uma concentração absoluta de influência. Agora nós vamos passar por alguns artigos um a um para que vocês possam ver também. Mas eu não vejo tudo. Eu quero que você deixe o seu comentário na descrição desse vídeo, após ler tudo, tá, do Estatuto, de diversos absurdos que eu passei batido. Mas são vários. São muitos. Vamos ler um a um. Está com o Estatuto do Partido Missão aí? Então vamos ler alguns artigos que eu acredito serem problemáticos. É o meu direito como cidadão, porque sou eu que estou pagando tudo. No artigo 1º, parágrafo 1º, o partido estabelece a sua sede em Brasília, mas delega questões administrativas financeiras à sede de São Paulo. E isso pode gerar, é claro, conflitos de competência e dificuldades de fiscalização. Tem aí o problema da concentração excessiva de poder na Comissão Executiva Nacional. No artigo 35, parágrafo 7º, eles permitem que a Comissão Executiva Nacional intervenha, crie, dissolva, modifique e extingua comissões executivas estaduais e municipais, comprometendo a autonomia das instâncias regionais, que é um grande problema também. No artigo 24,
parágrafo 1º, a Comissão Executiva Nacional pode rejeitar decisões das convenções estaduais, distritais ou municipais, inclusive cancelando candidaturas, e isso, mais uma vez, centraliza o controle partidário e é um possível abuso de controle nas filiações também. No artigo 7º, parágrafo 2º, eles permitem a impugnação de filiação por ausência de idoneidade moral. O Arthur é um cara muito idôneo moralmente, não é verdade? Ou incompatibilidade com a orientação política do partido, sem critérios objetivos claros, o que pode levar a exclusões arbitrárias. E é exatamente isso que vai acontecer, né? Você divergiu, vejam como é que o MBL tem me tratado agora, por exemplo, né? E não é nem partido, nem nada do tipo, eu só estou dando a minha opinião, inclusive como cidadão. A patrulha é absoluta. O que você está vendo agora é um assassinato sistemático de reputação através de um grupo político. É isso que você está vendo. Aqui sou só eu falando, porra. O que os caras estão fazendo é isso. Imaginem quando tiverem o poder na mão, certo? No artigo 46, parágrafo 3º, eles obrigam parlamentares do partido a seguirem as diretrizes partidárias sob pena de sanção, o que limita aí a independência da atuação política. No artigo 47, eles prevêem sanções severíssimas com a perda de prerrogativas ou desligamento da bancada caso o parlamentar se oponha à linha do partido. Acabou, meu irmão. É pelo bem do Brasil, agora é pelo bem do Brasil, sei lá, votar com o Ricardo Nunes, acabou, tem que votar, entendeu? Isso aí pode gerar, é claro, expulsão sumária sem trânsito e julgado, de condenação ou qualquer coisa do tipo. Eles decidem já era, é bem por aí. No artigo 75, eles estabelecem que a responsabilização pessoal de dirigentes partidários só ocorre se houver irregularidade grave e insanável, como conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito. Mas as próprias políticas, vejam aí, do lanche e dos restaurantes, dificultam muito esse tipo de fiscalização e isso daí, quando você soma tudo, pode dificultar muito uma punição por irregularidades financeiras. No artigo 63, parágrafo 1º, o Estatuto determina que 50% do fundo partidário, como eu falei, fique com a instância nacional, enquanto apenas 25% é destinado a diretórios estaduais. Isso reduz, como eu já falei, completamente a autonomia dos estados e municípios, concentrando o controle financeiro neste núcleo nacional do partido. No artigo 62, parágrafo único, permite que a Comissão Executiva Nacional faça investimentos discricionários nos estados, mas isso aí não tem nenhum critério objetivo, o que pode abrir margem para favorecimentos políticos internos. Vocês acham que isso vai acontecer? Ou o candidato do Nordeste vai receber a mesma coisa que o candidato membro nato aqui em São Paulo? Vai ser da hora, né? Eles têm também critérios muito vagos para as distribuições dos recursos, como eu falei, como no artigo 59, a Comissão Executiva Nacional está total liberdade para definir como os recursos serão distribuídos com base em critérios políticos subjetivos, como, por exemplo, potencial eleitoral de candidato e coligações. Bom, nós vamos dar para quem mais dinheiro, hein? Aquele que tem mais amizade com a gente aqui, que a gente gosta mais, como é que você acha que vai ser, hein? Isso pode levar a favorecimentos indevidos e a possibilidade de desvio de recursos para interesses privados. Mas a gente não acredita que isso aconteça, porque afinal uma pessoa idônea como Arthur Duval jamais permitiria que algo assim pudesse ocorrer. No artigo 61, parágrafo 6º, eles permitem o uso do fundo partidário para pagamento de despesas com alimentação, restaurantes, lanchonetes, sem estabelecer limites claros. Isso pode facilitar gastos não relacionados diretamente à atividade partidária. Ai, isso jamais aconteceria, é claro. E no artigo 61, nono, eles permitem que recursos do fundo partidário sejam usados para priorizar conteúdos em redes sociais e plataformas de busca, desde que contratados diretamente como provedores brasileiros. Isso aí pode levantar alguns questionamentos sobre o uso do dinheiro público para manipular alcance digital. Uma revistinha da Valete, um novo curso de engenharia de narrativas, que tal? Um excelente negócio. Agora vamos para aquela parte onde algumas pessoas relatam que não assinaram para
formar o partido Missão. Eu vou deixar todos esses relatos na descrição para vocês também. Agora já são 11 horas e 15 minutos, portanto, eu até gostaria de ficar mais com vocês, mas se eu não publicar esse vídeo agora, vocês não almoçam, né? O Arthur, Renan e toda a turminha deles se unem a um grupo político para destruir uma pessoa que fala a verdade inconveniente que eles não querem ouvir. Todos vocês estão vendo isso, né? Enquanto vocês falam mentiras ao meu respeito, eu falo a verdade a respeito de vocês. O Arthur, inclusive, pegou um print lá e falou: o cara postou há 54 segundos, foi você que postou. Tá aqui, ó. Para qualquer pessoa que não seja obtusa, se você chega em comunidade e dá refresh, aparecem os comentários mais recentes. Há 59 segundos atrás, por exemplo, tá aqui congelada a tela, o cara falou: patético, sem falar que outro assunto ele se livra do Arthur. Se perdeu total, eu me perdi. Eu estou completamente perdido, agora sou eu que divulgo pirâmides, que quero fundão eleitoral, que quero fundão partidário, né? Estou completamente perdido. Meus valores, meus princípios foram destruídos, virei um Felipe Neto da direita. Tá aqui, 59 segundos atrás, só tirar um print. Basta você chegar. Mas você sabe disso, né, Arthur? Só que o que interessa para você? Criar a figura de que um ex-apoiador de vocês agora está louco, é burro, é perdido, é um cara que apoia a ditadura militar, é um cara que é da pior espécie, eu sou da pior espécie, e você é um pobre coitadinho. É um pobre coitadinho que nunca quis magoar o coraçãozinho de ninguém. E você que está assistindo, você crê no que você quiser. Quer crer em político? Creia. Quer crer que o partido Missão é uma boa? Creia. Na descrição desse vídeo eu vou colocar diversos processos. Alguns correm em segredo de justiça, outros foram publicados. São investigações da Polícia Federal, também do Ministério Público, de que algumas assinaturas para o partido Missão foram forjadas, né? Se você se arrependeu de assinar para o partido Missão, você não sabia de todas essas coisas, se você, ou mesmo, né, sei lá, está completamente desiludido, procure a justiça. Eu acredito que o partido Missão é só mais um protótipo de petismo e bolsonarismo. É uma cópia disso, ainda mais autoritária, como o próprio Arthur disse que iria fazer. Como o próprio Arthur disse que iria doutrinar, né? Nós vamos copiar o que está dando certo. O que está dando certo no Brasil? O petismo e o bolsonarismo. Mas quando a gente chegar lá, a gente muda tudo, não é verdade? O anel de Sauron, ele fascina. O MBL é mais ou menos como o Saruman. Se fingem de bonzinhos, né? E no final cobiçam o poder junto com Sauron. Na realidade, querem se tornar eles próprios o próprio Sauron. Mas aqueles que rejeitam o anel, o poder, né, e o que ele destrói na vida e na alma das pessoas, aqueles que se mantiveram fiéis aos seus princípios, ao seu caráter, à sua moral, sabem exatamente o que está acontecendo. Se você é um desses, verifique a sua inscrição no canal, gostinho, sininho. Deixe o seu comentário das coisas que eu deixei passar ao ler o estatuto do partido Missão e procure a justiça se você se sentiu de alguma forma lesado por esses que prometem ser a novidade no nosso país. Não existe nada mais velho na política que o novo.